indiscutivelmente, mas indiscutivelmente mesmo, é a questão da tributação. Indiscutivelmente. A tributação, ela traria problemas graves para a gente no mercado, ele demoraria alguns anos para se reorganizar. E não é que ele acabaria, ele iria acabando devagar, porque eu acho que teria um movimento muito grande no mercado de vendas de ativos e amortização de capital. Então, como os fundos, eu acho que dificilmente iriam voltar fazendo novas emissões, os cotistas iriam pressionar o gestor para ir vendendo o fundo e amortizando o capital. Então, um cenário, na minha visão, não é escatológico o fim do mundo, mas a gente teria uma redução drástica de crescimento e talvez até mesmo uma redução do patrimônio do fundo. Porque imagine você, um fundo que hoje está negociando aí um patrimonial de 100, ele está negociando hoje a 80, 80 e poucos, e vem uma tributação e ele cai para 60 e pouco, por exemplo. Esse fundo, para voltar para 100, é muito difícil. É muito mais fácil você vender, já que o patrimonial é 100, você vai vendendo os imóveis lá a 100 e vai devolvendo o capital. Por isso que quando eu fui defender a tributação politicamente falando, eu expliquei politicamente para os políticos e para as pessoas relacionadas ao ambiente tributário, enfim, todas as pessoas que a gente se envolveu lá, eu falei que era um caminho em que você daria um passo para frente e vários outros para trás. A arrecadação no curtíssimo prazo ia aumentar, depois ela ia reduzindo e caminhando para zero, porque o fundo os fundos imobiliários iam literalmente parar de crescer, justamente por essa questão de emissões abaixo de patrimonial. Então você ia ter uma dupla camada de destruição de valor se você fosse por esse caminho, tá? Então você ia ter que começar fundos do zero, começar IPO, mas aí você ia começar num ambiente em que o risco estaria menor, porque já ia ser tributado, mas você ia ter que tentar comprar um imóvel 15, 20% mais barato para compensar essa tributação. Enfim, seria algo extremamente desagradável se acontecesse. Por isso que eu acredito que não aconteça, porque, pelo menos no curto, médio prazo, eu não vejo isso, porque seria um contrassenso imenso você tributar um veículo de investimento que não é incentivado, ele é um veículo compensatório. Você acaba usando o fundo imobiliário como um instrumento de geração de emprego e receita, enfim, numa magnitude muito maior. Então esse, para mim, é o principal calcanhar de Aquiles. O segundo calcanhar de Aquiles são erros de gestão que comprometem a perenidade do fundo. Acertar e errar na gestão é normal, mas o erro, ele não pode ser um erro ao ponto de inviabilizar a tese e a continuidade do fundo. Então, por isso que você tem que estar próximo de gestores, onde você percebe o menor índice de erros possível e não ter uma existência de um erro que tenha sido capaz de destruir realmente a capacidade daquele fundo na perpetuidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro e último ponto é quando você tem um fundo imobiliário em que ele vai perdendo a importância dele no contexto da gestão. Agora, Baroni, me explica isso melhor. Vamos imaginar numa prateleira de supermercado. Você coloca produtos que são mais importantes para você nas gôndolas, aqueles que você estrategicamente entende que é melhor para você como negócio, tá certo? Sim. Quando o fundo imobiliário passa a não ser mais importante para aquele negócio da gestora, esse fundo vai ficando sempre largado ali e as decisões vão sendo adiadas, você não tem uma equipe realmente dedicada para você ter aquilo ali funcionando da maneira como se precisa. Então, quando você tem um fundo bem gerido, não basta ter gestores que tomam as melhores decisões possíveis, mas ter gestores em que aquele produto é importante na prateleira. Todos nós temos as nossas prateleiras de importância na vida pessoal e profissional, sim ou não? Concorda comigo? Claro. Então, Matheus, se eu pegasse na sua vida e colocasse uma prateleirinha de coisas importantes que você tem para fazer nessa semana, vão ter coisas que vão estar mais em cima da prateleira, outras mais embaixo. Então, isso aqui é prioridade, isso aqui nem tanto, isso aqui quase nunca. E você concorda comigo que, às vezes, o quase nunca aí vai ficando quase nunca na primeira, na segunda, na terceira, você vai procrastinando isso aí que você vai fazer, que você deixou de fazer? A mesma coisa, numa gestora em que o fundo imobiliário, ele passa a não ser um veículo importante, ele vai perdendo, ele vai sendo procrastinado ali dentro também as decisões. Ele vai perdendo valor. Eu, hoje, tenho que ter muita segurança de que aquele fundo imobiliário que está ali sendo acompanhado, recomendado, enfim, dê o nome que quiser, ele tem que ser importante para a gestora como negócio. Ele tem que ser importante. Porque se ele perder relevância do ponto de vista de negócio, em algum momento essa conta vai chegar. E ela vai chegar, porque você não vai ter time para tomar conta daquilo, você não vai estar vigilante, você não vai estar acompanhando os locatários da forma que precisa, você não vai estar acompanhando a manutenção do imóvel como precisa, porque aquilo ali não é importante para você. Então, eu sou muito focado em ativos em que eles são cada vez mais importantes para a gestora, tá bom? Então, na ordem, tributação, decisão de gestor e importância do fundo na gestora. Esses dois aqui podem até parecer ser os mesmos, mas não são. A decisão do gestor é o seguinte, você tem um fundo em que ele é importante para a gestora, mas ainda assim o gestor toma decisões ali que destroem a perpetuidade daquele fundo. Você começa a tentar olhar para esse fundo pelos próximos 5, 10, 15 anos, você não consegue enxergar
como é que esse fundo vai estar daqui 5, 10 anos. Tem outros que você consegue enxergar com muita naturalidade, apesar em que pese, né, os riscos de curto prazo. Ele tem uma alavancagemzinha aqui, outra ali, mas eu olho para 5, 10 anos eu consigo enxergar. Tem alguns fundos que é muito difícil você enxergar, entendeu? Muito difícil. Falando da questão da importância, eu não consigo parar de pensar no exemplo que a própria gestora não estava tão importante dentro do portfólio do banco e acabou sendo vendida, né? A história recente dos últimos 2 anos do mercado. Percebe isso? Isso é importante. Apesar de terem gestores ótimos que trabalhavam lá dentro. Mas... Exatamente. Então, eu acho que você capturou bem a ideia. Então, Baroni, resumidamente, tributação é o risco que a gente não tem como controlar, porque não depende exclusivamente de mim. Todas as vezes que aconteceu, nós tentamos atuar e conseguimos lograr sucesso, mas se vier outras vezes, a gente vai continuar tentando atuar, vai continuar procurando sucesso, mas essa é a única questão que eu não tenho controle. Eu, Baroni, não tenho controle. Nas outras, o cotista tem controle. Ele pode fazer, por isso que eu bato muito nessa tecla da seleção natural. Você tem que focar muito na seleção natural, e a seleção natural ela é a resposta que o mercado vai dando para aquelas gestoras. E agora, se afastar um pouco daquela que foi a pergunta anterior, de alguns ruídos em que eles não agregam nada, é mero desvio de interpretação do produto adequadamente. Entendeu? Então, assim, tudo que você investe, você tem que partir de algumas premissas, e premissas são inegociáveis. Premissa é premissa. A premissa ela é uma verdade no ponto de partida. Algumas pessoas querem trocar uma premissa. O fundo imobiliário ele não pode ter taxa de administração. Você não discute isso. Você vai perder o seu tempo discutir taxa de administração. É uma coisa se você discutir que uma empresa não vai pagar o salário das pessoas que trabalham lá, ou os salários dos executivos, ou do conselho. Não se discute isso. A gente tem que discutir outras coisas. Então, quem está discutindo até hoje taxa de administração e gestão, está discutindo uma premissa que não vai mudar, porque a essência do produto é assim. Então, você tem que discutir a partir daí. Como que eu posso remunerar bem um gestor que, de fato, está tomando o máximo de decisões possíveis alinhadas àquilo que eu penso que é para longo prazo. E o que eu penso que é para longo prazo? Não é o que, às vezes, o investidor pensa. O investidor quer que todo movimento sobe 10 centavos na cota, 5 centavos para a cota, corrige pela inflação eternamente. É uma leitura infantil, às vezes. Eu até falo, às vezes é uma leitura pueril, uma leitura infantil do produto. Um fundo imobiliário, ele não é um imóvel, um apartamento locado em que você tem um preço que está na sua cabeça e um contrato de aluguel que você negocia com o inquilino e um valor de área vaga que você nunca vai saber porque você não coloca isso numa tabela. Ele não tem capacidade de reinvestimento, que ninguém fica pegando o aluguel e comprando outros pedacinhos de apartamento. Então, o fundo imobiliário é um produto único, que ele tem características únicas, entendeu? Ele parece imóvel, mas não é, ele parece ação, mas não é, ele parece renda fixa, mas não é, ele parece um monte de coisa que não é. Ele é o que ele é. E às vezes as pessoas querem ficar fazendo essa transposição de conceito. E não pode fazer isso, porque não é a mesma coisa, entendeu?